estamos aí novamente para estudar o continente americano, professor Yossi Carlos. Hoje nós estamos aqui para estudar, então, a América Andina. A América Andina, né, galera, é formada pelos países Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia e Chile, né? Esses países fazem parte então aí da América Andina por causa da Cordilheira dos Andes. Nós sabemos que a América do Sul tem essas quatro subdivisões, que é a América Andina, a América Platina, o Brasil e as Guianas, né? E aqui na América Andina nós vamos estar estudando a Venezuela, né? República Bolivariana da Venezuela, né, galera? E então a Venezuela possui 23 estados. E por que esse nome, então, República Bolivariana da Venezuela? Isso porque Simão Bolívar, né, galera, um fidalgo, um nobre filho de família rica, né? Ele nasceu na Venezuela, na cidade de Caracas, no final do século XVIII, e morreu na cidade de Santa Marta, lá na Colômbia, já em 1830, aos 47 anos, com um problema aí nos pulmões, né, de tuberculose. Então, foi estudar na Europa, e foi para os Estados Unidos e voltou com seus ideais de libertação da América Andina. Então, ele vai estar aí participando da libertação desses países, dessa região andina e também do Panamá, dali do domínio da região lá dos colonizadores espanhóis, né, que dominavam essa região aí. Então ele conseguiu aí ser o libertador, né, esteve aí no comando de independência desses países, né, Colômbia, Venezuela, Panamá, Bolívia, Peru e Equador, né? E também ele foi governador da Gran Colômbia. A Gran Colômbia era uma região composta pela Colômbia, Venezuela, o Equador e o Panamá, que é um país da região lá da América Central, istmica ou continental, né, galera? Então, esse homem, né, Simão Bolívar, todo o dinheiro, toda a herança que ele tinha, ele investiu aí na libertação desses países do continente americano, né? Por isso que a Venezuela, por exemplo, e outros países da América Andina, as pessoas têm um apreço muito grande por Simão Bolívar, o seu retrato, as suas fotos e pinturas de quadros sobre a pessoa dele estão espalhados por toda a América Andina, né? E principalmente a Venezuela, que é um país bolivariano, né? Tem um estado chamado Bolívar, tem o Pico Bolívar, o dinheiro, né? A moeda da Venezuela chama Bolívar, situado aqui no norte da América do Sul. Né? Vamos olhar o mapa aqui. Ele faz fronteira ao norte com o Mar do Caribe, ao sul com o Brasil, ao sudeste aqui com o estado de Roraima, a capital de Roraima, Boa Vista, a leste faz fronteira com a Guiana e a oeste faz fronteira com a Colômbia, né, galera? E os estados da Venezuela são esses: Zulia, Falcón, Lara, Trujillo, Mérida, Táchira, Barinas, Apure, Portuguesa, Iracuí, Carabobo, Vargas, Cajedes, Aragua, Miranda, Nueva Esparta. E a Venezuela ainda tem outros estados, como o Delta Amacuro, Anzoátegui, Bolívar, Guárico e Amazonas. Amazonas é um estado que faz fronteira também com o estado do Amazonas do Brasil, né, galera? Então aqui, ó, a Venezuela, DC significa aqui, né, o distrito capital da cidade de Caracas, onde fica a sede do governo da Venezuela. A área, né, o tamanho da Venezuela, né,
é de 906.445 quilômetros quadrados, que a Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo. E a Venezuela é um país, então, que dependendo muito do petróleo, acabou entrando numa crise violenta por causa da queda do preço do petróleo no mundo, né, galera? Então, a Rússia também teve esse problema, tem tido problemas aí com o preço do petróleo, né? Depende muito também do petróleo, mas a Venezuela dependia totalmente do petróleo. Então, ela está numa crise terrível, há uma imigração muito grande, né, de venezuelanos para o Brasil, para a Colômbia, para a Guiana e outras partes da América do Sul, né, galera? Então, aqui também a população é de 32.681.474 habitantes, né? Essa população, 85% é urbana e 85% também é católica, né? Sobrando aí 12% para a religião protestante e outras religiões também aí que são minorias, né, galera? E a Venezuela, esse país, né, por exemplo, esse território de Essequibo, Guiana, esse território realmente está dentro do território do país chamado Guiana. E essa Guiana, ela já foi propriedade da Inglaterra, chamava Guiana Inglesa, né, galera? E esse país, então, hoje tem esse dilema, esse problema com a Venezuela por causa desse território que é reclamado pela Venezuela, né? Que há aí não se sabe o que vai acontecer, se a Venezuela vai conseguir esse estado realmente para ela, essa região, esse território para ela, para anexar o seu território, ou se vai haver alguma guerra no futuro, alguma coisa, né? Só Deus sabe o que pode acontecer por causa desse território entre os dois países. Ele chama território Essequibo porque aqui, ó, passa o rio Essequibo e são mais de 60% do território do país chamado Guiana, né, galera? Então, por hoje nós vamos ficar por aqui, porque depois nós vamos falar sobre a geografia ainda da Venezuela num outro vídeo, sobre o clima, o relevo, a vegetação e outras coisas mais.